Vamos voltar, pessoal? Então agora a gente vai começar a falar sobre comportamento organizacional. O que você precisa se recordar ao estudar comportamento organizacional? Que o comportamento organizacional ele vai trabalhar o comportamento falando da dinâmica da organização, da dinâmica entre os grupos dentro dessa organização e também dos indivíduos, das pessoas dentro dessa organização. Então, na primeira questão, ela trabalha sobre variáveis dependentes e independentes. Vamos lembrar aqui que as variáveis independentes, elas são variáveis que a gente considera como causa. Então, elas podem tanto acontecer em nível organizacional, quanto grupo, quanto indivíduo. O que eu poderia ter aqui de causa dentro de uma organização? Um processo de trabalho, uma função, alguma cultura, a própria política organizacional ou no nível de grupo, pensando aí no estilo de liderança, algum conflito existente e nos individuais, as personalidades das pessoas, as suas motivações, os seus valores, as suas capacidades. Tudo isso é causa, então são valores independentes, né? São variáveis independentes. Como consequência, eu tenho o que a gente chama de variável dependente, né? Vão ser os efeitos. Então, tudo aquilo que vai acontecer por conta das variáveis independentes. O que seria, por exemplo? Melhora na produtividade, um alto absenteísmo, né? As pessoas começam a faltar demais, uma grande rotatividade das pessoas saírem, satisfação. Então, tudo isso pode levar a causas, a efeitos daquelas causas que são as independentes. Então, a questão aqui te pergunta o seguinte: o comportamento organizacional é o estudo sistemático para se prever e influenciar as relações de trabalho entre indivíduos, grupos e da própria organização com eles. Através de estudos sistemáticos, pode-se verificar as relações de causa e efeito, independente e dependente, nos relacionamentos existentes. As relações de causa e efeito são analisadas através da utilização de fatores, aqui denominados de variáveis dependentes e independentes. Cuidado que eles colocaram fora de ordem, tá? Uma variável independente é a suposta causa de algumas mudanças em uma variável dependente. Assinale a alternativa que contempla uma variável dependente. Então, ele quer um efeito no estudo do comportamento organizacional. Letra A. Características de personalidade dos indivíduos. Isso é uma causa ou é um efeito? Isso é uma causa. B. Cultura interna da organização. Isso é uma causa ou isso é um efeito? Isso é uma causa. C. Estilos de liderança. Causa. D. Padrões de comportamento aceitáveis pelo grupo. Causa. Letra E. Efeito. Cidadania organizacional. Um autor bastante conhecido no campo da motivação é o McClelland. Como alguns outros teóricos, também identifica algumas necessidades básicas que orientam as pessoas em seu desempenho. Uma delas é a necessidade de afiliação, que é representada pelo desejo de. Bem, então, para esse autor, existem 3 tipos de necessidade. Necessidade de realização, necessidade de afiliação e necessidade de poder. Necessidade de realização é quando eu quero realizar algo, alcançar algum objetivo, fazer algo melhor. A necessidade de afiliação é essa necessidade de ter relação com as pessoas, de ter contato. E a necessidade de poder é a necessidade de influenciar, dar ordens e etc e tal. Então, vamos buscar aqui qual que é a alternativa que está falando da necessidade de afiliação. A. Ser estimado por outras pessoas e manter relações pessoais mais estreitas. Exatamente, é ali que a gente está falando de afiliar. Então, vamos ler as próximas e entender o que são elas. Realizar algo difícil e dominar tarefas complexas. Estou falando de necessidade de realização.
Como foco principal, atingir metas e ser aclamado por seus resultados. Realização. Influenciar e controlar os outros. Poder. Ser responsável pelas pessoas e ter autoridade sobre elas. Poder. Ok? Então, a gente está falando aqui, a alternativa correta é a letra A. Os 3 nomes, eles são fáceis de se lembrar o que significa cada um deles. Realização, fazer alguma coisa. Afiliação, juntar com pessoas. E poder tomar as decisões, dar ordens e etc e tal. Dentre os autores das teorias de motivação, tem-se o McClelland, cujo escopo teórico é chamado de teoria das necessidades. Quanto às necessidades de afiliação, pode-se dizer que, mesma coisa da pergunta anterior, as pessoas não têm nenhuma tendência a aceitar as normas do seu grupo ou equipe de trabalho. Aqui a gente está falando de uma necessidade de afiliação. As pessoas têm necessidade de influenciar outras pessoas a se comportarem de uma maneira que não o fariam naturalmente. As pessoas necessitam ter relações harmoniosas com outras pessoas e precisam se sentir aceitos pelos demais componentes de um grupo, comunidade ou sociedade. Ele está te pedindo necessidade de afiliação, né? Há um impulso natural nas pessoas no sentido de agir em direção a um conjunto de padrões em que se insere o desejo de querer ser excelente e de ser bem-sucedido em situações de competição. E letra E, existe uma elevada motivação para o poder associada a atividades competitivas e assertivas, implicando no interesse dos indivíduos em alcançar prestígio e status. Assinale a alternativa que contém 2 dos fatores que, para Herzberg, são considerados motivadores que levam à satisfação do trabalho. Vamos recordar que o Herzberg tem uma teoria chamada de teoria dos 2 fatores, aonde ele diz que os fatores higiênicos, que são os externos, são responsáveis por aumentar ou diminuir a insatisfação. Então, ele diz que tudo que é externo, salário, benefício, chefe, música ambiente, qualquer coisa que está do lado de fora da pessoa, aumenta ou diminui a insatisfação. E que tem os fatores motivacionais, que são intrínsecos, internos, e esses aumentam ou diminuem a satisfação. Então, é gostar do que eu faço, ser reconhecido pelo que eu faço e gosto de fazer e por aí vai. Então, ele está te pedindo 2 fatores que vão ser motivadores, ou seja, que vão aumentar a minha satisfação. Política da empresa e relacionamento com os outros funcionários são fatores externos, higiênicos. Segurança e salário, fatores externos. Condição do ambiente de trabalho e ergonomia, externos. Responsabilidade e desenvolvimento, ok. Plano de carreira e políticas de benefício, externos. Então, tudo que é externo, gente, para a teoria do Herzberg, não vão ser responsáveis por motivar, vão ser responsáveis por reduzir a insatisfação, ok? Entre as abordagens mais contemporâneas das teorias da motivação, destacam-se aquelas que dizem que fatores externos, como o salário, por exemplo, não são fatores motivacionais, apesar de influenciar a motivação. Ele está aqui falando algo bem parecido com o que o Herzberg fala. Convencionou-se chamar a motivação advinda desses fatores, nas teorias mais recentes, de motivação extrínseca. Fatores extrínsecos, externos, higiênicos. Próxima pergunta. De acordo com a teoria dos 2 fatores, exatamente as que a gente vem falando aqui, Herzberg aponta para a ideia de que no campo motivacional existem os fatores que causam
predominantemente satisfação e os que causam predominantemente insatisfação. Exatamente o que eu vim falando com vocês. Os fatores que estão relacionados com o cargo ocupado pelo empregado e abrangem o trabalho adequadamente realizado, responsabilidade exigida, reconhecimento e progresso funcional, levando os funcionários de estados de não satisfação ao de satisfação, são denominados de motivadores. Então, eu estou falando da responsabilidade, do reconhecimento, de uma possibilidade de sair do higiênico para ir para o motivador. Uma das mais populares teorias sobre motivação afirma que o comportamento do indivíduo no trabalho é influenciado por fatores higiênicos e motivacionais. Já viu que ele gosta dele, né? A banca gosta dele. Assinale a alternativa que corretamente menciona um fator motivacional. Então tem que ser alguma coisa interna. Salário, externo. Condições de trabalho, externo. Políticas da empresa, externo. Relações interpessoais, externo. Oportunidade de crescimento. Sim, está relacionado ao meu cargo, ao que eu gosto de fazer e por aí vai. Veja bem nessa questão. A gente tem aqui um líder que pode ter uma orientação para as pessoas muito alta e, em contrapartida, uma orientação para a produção muito baixa. Ou um líder que não tem nem orientação para pessoas e nem para tarefas. Eu posso ter também um líder que tem uma orientação para produção muito alta, para tarefa muito alta, mas uma orientação para as pessoas muito baixa. E eu posso ter um líder que tem o foco nos dois extremamente alto, pessoas e tarefas, né? E tem também o que a gente chama de uma gerência moderada, que é um cara que tem meio a meio. Ele tem um foco tanto nas pessoas quanto na tarefa, mas não é o alto de tudo. Então, ó, a figura abaixo representa a estilização de um conhecido modelo de avaliação gerencial chamado de grade da liderança, ou grid gerencial, que foi desenvolvido por Blake e Moulton. Assinale a alternativa que contém a definição correta do estilo de liderança 9.9. Então, eu estou falando aqui, ó, desse cara aqui, alto tudo. O foco está em eficiência e resultados de operações, dispondo-se de condições de trabalho de maneira que os elementos humanos tenham uma interferência mínima nos processos. Mínima? Se eu tenho foco nas pessoas, elas não podem ter interferência mínima. B. O desempenho adequado da organização é possível por meio do equilíbrio entre as necessidades da produção e o nível de satisfação dos empregados. Mas aqui ele está falando do meio a meio, né? Aquele pontinho ali. C. A total atenção às necessidades das pessoas para satisfazer relacionamentos leva a uma atmosfera organizacional e a um ritmo de trabalho descontraído e agradável. Foco só nas pessoas. A excelência do trabalho depende da participação e do comprometimento das pessoas por meio de uma visão compartilhada que leva a relacionamentos de confiança e respeito. Excelência. Exercer esforço mínimo para conseguir que o trabalho exigido seja realizado é o suficiente para permanecer como membro da organização. Alguns autores especializados em comportamento organizacional têm insistido no fato de que há uma certa confusão entre os conceitos de administração e liderança. E, de fato, é possível notar essa confusão principalmente nas notícias em colunas de jornais e revistas de negócio. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Não há nenhum equívoco em tratar líderes e administradores pelo mesmo conceito. Não, gente, pensa comigo. Será que todo administrador tem capacidade para ser líder? Será que todo líder precisa ser um administrador? A maior parte dos líderes são também excelentes administradores, porém a recíproca não é verdadeira.
Não necessariamente. O cara não precisa saber nada de administração para ser um líder, né? São duas coisas diferentes. A administração se refere basicamente à capacidade de influenciar pessoas no atingimento dos objetivos, diferentemente da liderança. Não, ambos vão procurar atingir objetivos. A maior parte dos administradores são também grandes líderes, porém a recíproca não é verdadeira. De novo, não tem nada a ver. Nem todos os líderes são administradores e nem todos os administradores são líderes. Exatamente. Você pegar um líder religioso, ele não necessariamente entende de administração, tá? Uma das formas de liderança mais louvadas na atualidade, principalmente porque tem surgido em empresas de setores novos que englobam negócios totalmente inusitados, formados por projetos, objetos, aplicativos, etc., se contrapõe aos objetivos de liderança do século passado, que eram basicamente e quase exclusivamente para a manutenção da estabilidade, do crescimento orgânico, da preservação dos lucros. O tipo de liderança desse novo líder, bastante desejável nesses setores dinâmicos e contemporâneos, é denominado de... Eu estou falando de um líder que tem que levar consigo as pessoas, transformar as pessoas, levar as pessoas a terem esse desejo. Ele não quer alguém líder com as características do século passado, tá? Então eu estou falando de um líder transformacional, que transforma. Aí olha só, eu trouxe essa questão apenas para que você veja a diferença. Transformacional não é transacional. Tem banca que brinca com isso. Nesse caso, ele pede sobre um líder transacional. Então, a gente está falando de uma liderança negociadora. O transformacional é a alternativa A, que inspira, que transforma, tá? Então, para você conhecer a diferença dos dois conceitos. Uma liderança que é exercida com base na discussão das diretrizes e metas com a equipe de trabalho, porém conduz e orienta a equipe para a obtenção de resultados, é chamado de liderança. Bem, eu tenho 3 tipos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Autocrática, eu decido. Democrática, eu discuto com as pessoas e chego a uma decisão. E na liberal, eu dou ao meu subordinado a decisão, para que ele possa tomar a decisão. Então, veja bem, a gente está falando de um líder que não necessariamente é um líder ruim. Cuidado, tem banca que gosta de trabalhar esse líder liberal como sendo um cara ruim. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele pode confiar muito na equipe e dar o direito da equipe tomar decisão. Pode ser ruim? Pode. Pode levar aos subordinados se perderem, não saberem os objetivos, mas isso não é uma característica do líder liberal, isso é uma consequência. Bem, então aqui eu estou falando de uma liderança democrática, porque é um cara que vai discutir com o pessoal, mas é ele quem vai buscar tomar decisão e é ele quem vai orientar para o atingimento dos objetivos. Próxima pergunta. Analisando determinados comportamentos de um indivíduo que lidera um grupo de pessoas, percebe-se que ele tem uma grande capacidade de motivar seus subordinados a superar seus próprios desempenhos de forma natural. Pode-se afirmar que está-se diante de uma liderança carismática. Gente, quem que é o líder carismático? Pensa no Papa, por exemplo. Você pode até não ser católico, mas o Papa é um líder carismático que te leva, ele te motiva, você quer ser melhor, ele vem com aquelas frases inspiradoras. Então, de uma forma natural, ele te leva a esse desempenho, ok? Joaquim das Neves é gerente da unidade de produção de colírios da indústria farmacêutica Vermelhor. Joaquim acredita que a melhor forma de gerenciamento de seu grupo de trabalho é tomando as decisões de forma solitária, comunicando-as ao grupo e controlando todo o processo. Dessa forma, acredita Joaquim, tudo sairá dentro do prazo e com a qualidade necessária. O estilo de Joaquim é o de liderança autocrática. Ele decide e pronto, e acabou.
O estilo de liderança em que o líder é focado apenas nas tarefas é conhecido como liderança autocrática. Então, pessoal, com esses tópicos a gente encerra esse item do edital. Vamos fazer um intervalo para um café, tomar uma aguinha e a gente volta para começar a falar sobre gestão da qualidade, ok?